Bem-vindos ao Globo News Painel. Hoje a gente escolheu como tema um aniversário, 20 anos da queda do Muro de Berlim. Foi um dos acontecimentos marcantes do século XX. Alguns historiadores, aliás, chegaram a usar essa data, o dia 9 de novembro de 1989, o dia em que o Muro de Berlim foi aberto, ele caiu um pouquinho depois, como uma espécie de marco do fim do século. Historiadores e jornalistas, que alguns têm até vontade de ser historiadores, sempre usam esse tipo de marco para poder, enfim, falar em volta de alguma coisa. Vale a pena hoje ainda discutir os 20 anos da queda do Muro de Berlim. E eu vou fazer uma brincadeira com você em casa, assinante. No final do programa eu vou dar a resposta. O muro caiu no dia 9 de novembro. Vocês aí em casa se lembram qual foi a manchete de maior destaque no Brasil no dia 10 de novembro, portanto no dia seguinte da queda do muro? Aguardem no fim do programa. Eu vou iniciar a apresentação dos nossos participantes aqui no estúdio da Globo News em São Paulo, começando por Roberto Abdenur. Roberto Abdenur foi nosso embaixador, na China, nos Estados Unidos, e de 95 a 2001 foi embaixador na Alemanha, já reunificada. Hoje ele é conselheiro do SEBRE, é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Nosso segundo convidado é o cientista político José Augusto Guilhom de Albuquerque, que é professor de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da USP, a FEA. E estamos aqui com o nosso terceiro convidado, é o professor de Filosofia José Arthur Gianotti, professor emérito da USP e pesquisador do SEBRAP. Abdenur, jornalista, adora a data redonda, 20 anos. A gente podia ter comemorado o Muro de Berlim aos 18 da queda ou aos 21, mas a gente gosta de número redondo, 20. Agora, qual é o significado ainda hoje de se falar de alguma coisa que aconteceu há 20 anos? O significado de ainda hoje é que as consequências estão fazendo se sentir para bem, para mal em alguns casos. A primeira consequência positiva é que nós estamos aqui, né? Porque se a Guerra Fria tivesse continuado, quem sabe hoje nós estaríamos nas cavernas, se tivesse havido o apocalipse, o Armagedon, né? Enfim, o desastre nuclear. E a queda do Muro de Berlim é um fato emblemático, mas que traz consigo o fim da Guerra Fria, o desaparecimento da União Soviética, do comunismo na Europa, o desaparecimento da confrontação leste-oeste, que poderia ter acabado tragicamente. Você já levantou uma ótima pergunta de provocação, que vou brincar um pouco com todos vocês que eu sei que adoram ler história, como eu adoro ler história também. Mas não foi justamente a construção do Muro de Berlim, Guilhom, que marcou uma certa acomodação entre as superpotências? Até ali, começo de 1961, o Muro de Berlim foi construído em agosto de 1961, ainda teve a crise cubana em 62, mas dali para frente parecia que as coisas tinham se acomodado, ou seja, por mais irônico que isso pareça, o Muro de Berlim não era um garante da estabilidade? Naquele momento, com toda certeza, era, né? Porque foi um período de mútua contenção entre as duas grandes superpotências, né? Havia muito mais mútua contenção do que uma atitude agressiva. E colocar, digamos, um fim ao sangramento que estava ocorrendo na Alemanha Oriental, que era visto como um desastre, né? Bom, para eles era um desastre. Era para eles, com certeza, um desastre econômico, social, político, etc. Era algo que poderia dar uma certa acomodação. Teve aquela célebre cena do presidente John Kennedy indo a Berlim e se confundindo em alemão, dizendo Ich bin ein Berliner, que significa, traduzindo, eu sou um sonho, que é um doce alemão chamado Berliner. Para dizer eu sou berlinense, em alemão ele teria que ter dito Ich bin Berliner. Quando ele falou Ich bin ein Berliner, ele se qualificou como um doce, aliás, engorda para burro. Mas tem um aspecto de escolher uma data como essa, sobretudo de uma queda, né? Porque nós costumamos marcar os períodos históricos com a queda da Bastilha, a queda do Império Romano, do Oriente, etc. Então, a queda do muro é significativa. Mas acho que, do ponto de vista político, digamos, o que marcou o fim daquela era foi, digamos, a declaração do Gorbachev de que não estavam mais em guerra, digamos assim. Que a União Soviética não tinha mais nenhuma pretensão de dominar o mundo, não tinha nenhuma pretensão de ser uma superpotência, etc. E ia se voltar para seus problemas internos, quando ele tenta desencadear a perestroika, né, a grande reforma. Eu acho que essa declaração foi, digamos, o final. E hoje isso que você está levantando é ótimo, porque com a abertura dos arquivos soviéticos, hoje se sabe o que ele disse na célebre reunião secreta do Politburo em janeiro de 1989, quando as tropas soviéticas estão se retirando do Afeganistão, depois de terem levado uma bela surra,
E o Gorbachev resiste aos pedidos de intervenções militares no bloco europeu trazidos por Ceausescu e por Erich Ceausescu, ditador da Romênia, e Erich Honecker, o linha dura da Alemanha Oriental, e diz, não, agora cada um se vira. O Muro de Berlim caiu do ponto de vista das ideias? Eu diria que foi uma espécie de um sonho que tinha virado um pesadelo que finalmente terminou. Porque, por exemplo... O sonho da utopia do novo homem, é isso aí que você se refere. Homem. Isso por quê? Porque, afinal de contas, a gente sempre esperava, menos esperava, que por mais que a gente soubesse, eu soube disso muito cedo, de todas enfim, do totalitarismo da União Soviética, da burocracia e assim por diante, a gente sempre podia ter uma esperança de que dali surgisse alguma coisa diferente do capitalismo tradicional. Eu sabia perfeitamente o que estava acontecendo lá, mas havia alguma coisa que dizia, há uma experiência de alguma planificação econômica, há alguma experiência de não se entrar numa sociedade de consumo. Será que daí não sairá alguma coisa diferente? Com a queda de Berlim, esses sonhos foram... De certa maneira, a gente foi para o ponto mais profundo do debate, que é o de examinar a questão, Abdenur, se o Muro de Berlim é um erro na construção de uma nova sociedade ou se é o resultado inevitável de quem quer construir uma sociedade daquela maneira. Como é que você vê? Não, eu não acho que isso fosse um resultado inevitável, porque era uma maneira de evitar que os cidadãos da Alemanha Oriental, que pouco a pouco já não aguentavam mais a opressão do regime, saíssem, né? Senão o país seria esvaziado. Mas eu queria fazer uma abordagem aqui um pouco inusitada, surpreendente. Oba! Eu não vi as cenas da queda do Muro de Berlim. As de 9 de novembro de 89? Não, pela seguinte razão. Eu era embaixador do Brasil na China. E veja bem... Mas você viu a repressão da Praça Celestial. Exatamente por isso. O episódio de Tiananmen ocorreu... Março de 89. Em 3 e 4 de junho de 89. Desculpa. 4 meses depois se dá a queda do muro e a televisão chinesa estatal não mostrou cenas, porque aquilo obviamente poderia incitar novas demonstrações. Eu só vim a ver cenas da queda do muro mais adiante. Na época não havia um satélite cobrindo a Ásia, não se captavam imagens de fora da China. Agora, o paradoxo que eu quero dizer, a ironia, está no seguinte: de certo modo, a queda do muro de Berlim levou à queda definitiva de um muro infinitamente maior e mais antigo, a muralha da China. Por quê? Porque Deng Xiaoping, o então líder supremo chinês, e o Partido Comunista Chinês, que foi o único na história capaz de acompanhar a história, acompanhar a evolução dos fatos e até promover reformas, conduzi-las, adaptar-se a elas, eles perceberam que não podiam repetir os erros que tinham ocorrido na Europa Oriental e na União Soviética. E isso levou, então, digamos, a abolição definitiva da muralha da China. A muralha tinha sido perfurada pelo processo de reformas iniciado em 78, depois da morte de Mao Tse-tung, com o início das reformas. Mas quando se deu Tiananmen e depois a queda do muro, eram os primeiros 10 anos da reforma. A reforma ainda não tinha chegado a um grau de irreversibilidade na China. E, paradoxalmente, eu diria, um dos efeitos benéficos da queda do muro de Berlim foi levar a China a abolir de vez... Foi desarticular o que os alemães... Desarticular a muralha da China e abrir o país para o mundo. Sim, mas o que não significa que os muros não passaram também a ser reerguidos. Nós temos agora uma situação, um muro entre a Palestina e Israel. Ou entre os Estados Unidos e o México. Então, isso essa ideia que chega o momento, essa prática, que chega o momento, a gente divide o espaço, risca uma linha e diz, você não passa daqui, ainda está presente na política contemporânea.